E obrigado, desde já te agradeço, viu? Beleza, vai ficar melhor, vai ficar melhor. Sobre, o senhor estava Amém. falando aí do mudança de vida, essa aula aqui, ele ajuda muito sobre isso. Então, eu vou falar algumas coisas aqui, e aí acredito que o senhor vai aprender e tem que colocar em prática. Então, vamos Exato. começar? Bora, 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 Tudo bora. bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de capital e é da maneira de como que eu trabalho com o gerenciamento de capital, a maneira que eu penso sobre gerenciamento de capital, tá bom? Acho que cada um ele deve ter uma base para trabalhar isso, tá bom? Eu vou separar aqui 5 passos de como que a gente gerencia isso, tá? E o primeiro passo é mentalidade primeiro, dinheiro depois. Porque se a gente vier para o mercado pensando em dinheiro, certamente a gente vai se frustrar, tá? Estou falando por experiência pessoal e algo que consolidada, não seja somente aqui, como na vida. Se você vem para o mercado pensando em ficar rico logo de primeira, certamente vai se frustrar. Então, precisa a gente entender que a mentalidade primeiro e dinheiro depois. Então, trabalha umas questões básicas do, do, do mercado que o dinheiro vai ser consequência. Cara, isso é o mais importante. Isso é importante. Show. Se vocês quiserem interagir, perguntar, falar alguma coisa, pode falar, tá? A gente vai caminhando aqui. Daqui a pouco a gente vai para a parte prática. Estou falando aqui só os pontos básicos aqui. Trade quebra por conta do emocional e não pelo operacional. Eu já quebrei algumas vezes, tá? E essas minhas quebras não foi por conta do operacional. Todo mundo pode operar de maneiras diferentes. Como eu falei, até citei aqui, cruzamento de média móvel, rompimento de topo de fundo, existe inúmeros. O problema não é o operacional. O problema é o emocional. Eu quebrei por conta do emocional, porque eu tomei um stop, tomei outro e quis fazer lá uma loucura, e aí o stop foi muito maior do que o determinado lá pro dia e levou meu dinheiro todo. E isso não foi uma vez, não, foi outras também. Então, se você tem um operacional, uma métrica, né, um plano de trade, e você seguir aquele plano, cara, certamente você vai conseguir sair positivo. Então, pensa nisso. Gerenciamento é mais importante que o setup. Isso aqui está ligado, né, a essa primeira parte aqui. Então, isso aqui está ligado a isso aqui. Né? O gerenciamento é mais importante que o setup. Então, se você tem um gerenciamento que ele vai proteger o seu capital, o seu setup ele vai ser funcional. Não adianta você ter um setup presta atenção, de 90% de acerto, se quando tem os seus 10% de, de erro, né, que vai acontecer, você destrói todo o teu capital nesses 10% aqui, ó. Nesse dia aqui, nesse momento aqui. Então, o que que adianta você ter um setup interessante se o seu gerenciamento é falho? Respeito é uma virtude. Por que isso? O campo do respeito, interessante que eu tenho uma ideia sobre isso, de que respeito não é nada mais, nada menos do que um espaço. E cada um tem o seu. A partir do momento que eu entro no espaço do outro, eu estou desrespeitando aquela pessoa. Exemplo aqui, físico. Você tem sua casa e está delimitada ali a sua casa. Então, tem uma casa que é um pouco, um terreno maior, outro menor, tal. Então, se uma pessoa entra no seu terreno, ela está te respeitando. Entende? Então, quando a gente fala de respeito, a gente fala do quê? De um plano que você faz para gerenciar ali o seu trade, da sua maneira de operar, e aí você não respeita aquilo ali, você entra num outro campo. O que que você vai fazer? Você vai se destruir, cara. Então, respeito é uma virtude, né? É um poder que você tem que fazer uso disso. Tá? Então, se você criou uma métrica para você operar, você tem que respeitar aquilo. Você não pode sair daquela métrica. Tudo bem? Tem que operar como robô, vamos dizer assim. Então, limite suas perdas. O mais importante na vida do trade não é o quanto ele vai ganhar, mas o quanto ele sabe que pode perder. Anota isso aí. Ele colocou ali a sua meta de perda no dia de R$ 100, bateu R$ 100. É para parar. É para parar. Não é para dar continuidade. Tudo bem? Isso é o mais importante. Agora, se você, naquele dia, o mercado te deu R$ 30, tá tudo bem. Vai para casa de boa. Para casa assim, abandona ali o dia, acabou, foi o que o mercado deu. Agora, se o mercado te tirou R$ 100, que foi o seu limite de loja do dia, tem que parar, tudo bem? Não dê continuidade porque pode ser um prejuízo maior. Foi o primeiro caso meu aqui, ó.
Eu tomei lá um stop, quis recuperar, tomei, quis dobrar e foi indo, foi só dobrando, né, o loss. Então, respeite o seu plano, tá? Que tá dentro disso aqui. Então, você fez um plano, tá? Você tem que respeitar o seu plano. Os tops são regras e devem ser respeitados. Tá dentro disso daqui. Então, olha só. Quando se você determinou um stop para suas operações, você tem que respeitar. E daqui a pouco eu vou falar uma parte prática ali sobre a questão de stop, de posicionamento de stop, da maneira que eu penso e visualizo. Então, se você estabelecer um stop para a sua operação, você tem que respeitar. Ah, o preço veio contrário, mas ele pode aqui recuar e ir para frente. Mas você não estabeleceu ali, quando você entrou, você já não determinou até quanto você estava disposto a perder? Então por que você esticou seu stop? Não pode fazer isso. Entende? Depois a gente vai tratar um pouco ali na parte prática a respeito disso daí. Regras não nos aprisionam, elas nos protegem. Então quando a gente olha essa questão de stop aqui, né, isso muitas vezes a gente pode pensar por isso aqui, ó, tem um stop. Ah, mas o stop ele está me limitando, porque se eu tenho 150 de stop e ele andou 140, poxa, se eu esticar mais 20 pontos aqui, isso aqui está me limitando. Eu não vou sair dessa operação. Ele tem um potencial de ganho. Tem. Mas você não já fez uma regra aqui? Você não já fez uma regra de stop? Então, isso daqui, o stop, não é para te aprisionar, você ficar limitado. Não, aquilo ali é para te proteger. Porque se o mercado vir contra, porque ele pode vir, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu ontem, ele pode vir contra e ele vai te stopar. E quanto mais você jogar o stop para trás, mais dinheiro ele vai levar da sua banca, né? Do seu gerenciamento. Então, saiba que as regras são para te proteger, tá? Seja não só aqui, como na vida. Vou dar um exemplo aqui. Não tem aquelas placas no trânsito, quem dirige aí? Todo mundo dirige aí? Paulo, Ah, o eu dou seu no caminhão. Paulo. Então, o senhor dirige. Seu Paulo, então vou dar um exemplo aqui. Talvez eu esteja falando besteira, mas o caminhão ali, ele passa por umas balanças na rodovia, não tem umas balanças ali para. Tem Por questão questão de de ser. segurança, né? Para fazer ali as regrinhas, porque cada eixo ali tem uma quantidade de peso, tem a ver também com asfalto, para não destruir o asfalto, não é isso? Então, vamos Exato, supor exato. que. Aí o senhor me corrija É, se eu estiver errado. Um caminhão ele tem uma carga ali que ele pode levar 20 toneladas. Nem sei se um caminhão normalmente pode levar isso, mas que seja 20 toneladas. Ele está levando 25 toneladas. O que ele está assumindo? Um risco maior do que já existe. Porque um caminhão carregado já é um risco, mas é um risco calculado. E aí você coloca mais 5 toneladas, ou seja, você aumentou o teu stop ali. Você não tá querendo se enforcar? Tá dentro do raciocínio, seu Paulo? exato, Betão. É porque daí excede a capacidade de peso do caminhão, entendeu? Porque o Olha, caminhão olha. ele Uhum, foi limitado para carregar até 20 mil quilos. Se eu coloquei a 100 a mais, já estou excedendo a capacidade dele, entendeu? exatamente. Aí você tá fazendo o quê? Um risco para quê? Para você perder tudo, né? Exatamente, entendeu? Porque Então, se você passa na balança e esses 100 quilos que você colocou a mais, eles vão te bloquear, vão te dar multa e você vai ter que mexer com a carga, chamar um transbordo para tirar esses 100 quilos a mais, entendeu? isso. Mas aí, qual a diferença do mercado? Que no mercado não tem ninguém para te fiscalizar. É a única diferença da vida real, do mercado, que é mercado também é vida real, é que não tem ninguém para te fiscalizar. Você é seu próprio fiscal. Aí que tá o perigo. Porque como não tem ninguém para te chamar a atenção, você vai lá e destrói todo o seu plano. Beleza? Vamos para o quarto passo aqui. Tem um plano. Isso é muito legal que tem um vídeo que eu falei sobre isso, né? Foi o meu plano para 2026. Você pode ter até um plano ruim. Você pode até ter um plano ruim, mas é importante que você tenha um plano, cara. Se você entra no mercado sem ter um plano, você está enfadado ao fracasso, tá? Nem precisa falar muito sobre isso, você só precisa ter um plano. Tenha metas realistas. Eu acho, eu posso estar enganado, mas acho que é a dona Marli, que tem acho que todo dia ela faz uma meta aí, meta da alegria. O que que é meta da alegria? Uma meta realista. Por exemplo, tô falando isso por mim. Eu tenho uma meta do dia aí de 500 pontos. Mas não é todo dia que eu consigo os 500 pontos. Nem sempre eu consigo, não. Não é todo dia. Ó, ontem mesmo eu fiz 385 pontos. Aí faltou aí o quê? 150, 120, 130 pontos. Eu fiz uma operação sem querer,
pelo simulador, bati a meta, fiquei felizão. Quando eu fui olhar, mas eu não sabia que era um simulador. Eu tava me interagindo com outras coisas, e aí eu vi que era um simulador. Aí eu passei para real e consegui meus 30. Eu até tentei ainda, mas não foi. O mercado voltou, aquela coisa toda. Parei por ali. Eu falei, não quero mexer, porque eu já tava cansado. Eu já, Isso aconteceu comigo. Aconteceu é, comigo antes de ontem. Eu cheguei 5 horas da tarde. uhum, Aí eu vou ligar o computador para ver o mercado. Aí eu estava tão feliz, estava com 200 e poucos pontos. Quando eu olhei, rapaz, simulador, eu digo, meu Deus. então, Aí, acontece. O ruim se fosse stop, né? Não, se fosse stop e tivesse na real, né? Os dois erros aí seria fatal. Acontece. Então, mas tenha uma meta realista. Eu parei com o 380 ali, eu não quis operar mais, porque eu já estava cansado, já estava com uma frustração, né? Era pequeno, mas era. Então, o meu emocional já estava meio que abalado ali. Eu já tinha entrado 3 vezes e o preço não tinha ido o meu favor, tinha tomado um stop. Olha só, no simulador, sem querer, né? O simulador, fiz a meta. Aí na primeira operação, no real, eu tomei um stop pequeno, eu sabia do risco, tomei um stop pequeno, e depois foi 2 operações em seguida que o preço voltou, né, no 0 a 0. Eu falei, caramba, poxa, não vai ser hoje. E aí depois eu consegui lá reverter meu stop e fiz os 300 pontos lá. E parei por ali, falei, não quero operar mais porque eu já estou cansado já. Então, tenha metas realistas e você vai ser feliz, tudo bem? Quinto passo aí, não seja, amém. não seja orgulhoso. O que que é orgulho? Você tomou um loss no dia anterior, tomou um stop, não só no dia anterior, ou no dia mesmo. Por exemplo, nesse dia aqui, ontem que eu tomei o primeiro stop, eu só entrei porque ainda estava na minha meta de perda. Eu tinha estabelecido e não tinha chegado ainda. Então, eu tenho gordura para operar. E eu consegui recuperar de boa e tal. Mas, se você estopou no dia anterior, né? Tomou no seu limite de loss ali, e no dia seguinte eu vou recuperar, vou dobrar minha meta para recuperar o dia. Não, não faça isso. O mercado, ele adora pessoas orgulhosas. Então, não seja orgulhoso e o mercado não te deve nada. O mercado não te deve nada. Tudo que ele levou foi por conta do seu operacional, da maneira que você tratou. Foi você que clicou, foi você que planejou, foi você que fez a leitura. O mercado não tirou nada. Se você, para mim, existe, olha só como que a probabilidade para mim, ela é meu favor. Eu tenho 3 coisas que eu posso fazer no mercado. Número 1, comprar, vender ou não fazer nada. Se o mercado está subindo e eu comprei, eu ganhei. Se o mercado estiver subindo, eu vender, eu vou perder. Mas se eu não fizer nada, eu também não ganho nada. Não perco, também não ganho. Então a minha probabilidade está maior para mim. Então, se eu não fizer nada, tô de boa. Então, ou seja, o mercado, se ele me estopou, levou ali uma parte do meu capital, a culpa não é do mercado. A culpa é minha, foi eu que apertei o botão. Tudo bem? Então ele não te deve nada. Então a gente não pode ir para o mercado querendo reverter o quadro do ano passado, do mês passado, porque isso vai influenciar diretamente na sua leitura. Não tente recuperar o que o mercado te levou. Tudo bem? Até aqui? Top, top, ô Betão. Entenda isso. Maravilha. Isso aqui é muito importante. Voltando aqui, ó, mentalidade primeiro, dinheiro depois. Beleza? Então vamos para a planilha ali, que eu preparei uma planilha que é o que eu uso, tá? Vocês estão vendo? Tô vendo. Tô vendo. Sim, sim, sim. Tá bom. Então, vou falar aqui como que eu trabalho com o gerenciamento de capital. Porque gerenciamento de capital é diferente de gerenciamento de risco, tá? Quando eu Aham. falo gerenciamento de capital, é como um todo. Gerenciamento de risco é a entrada no dia, tá? Então, eu vou desmistificar isso e colocar de forma diferente isso aí. Então, gerenciamento de capital. Hipoteticamente, eu vou falar um número aqui, um valor mais razoável, que normalmente é o que o pessoal usa, tá? Essa planilha faz o seguinte: gerenciamento de capital, você coloca aqui um capital de R$ 1.000, tá bom? Para você entrar no mercado. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser quanto você quiser. Uhum. Eu recomendo que seja o dobro disso aqui, para um contrato, tá? Mas hipoteticamente que a gente vai trabalhar com R$ 1.000 aí. O stop. Para hoje, do jeito que o mercado tá, tem que ser 200. Mas eu trabalho com 150 pontos. Isso por quê? Porque realmente está muito volátil. Eu me lembro quando eu comecei no mercado aí, 100 pontos era muita coisa. O preço quase não andava 100 pontos. Hoje, um espirrozinho, ó, acho que o candle de ontem, só o primeiro candle deu 800 pontos. Só o primeiro candle de 10 minutos, né? Então,
Então, acho que 150 aí tá de boa. Então, você tem um capital investido de R$ 1.000, você vai operar com um stop estabelecido de 150 pontos da sua entrada e um risco por dia de 5%. 5%. Pode ser mais? Eu recomendo não. 2 é o ideal, 3 é arriscado, 5 acima da média aí, tá? Ideal que não arrisque mais do que isso. Mas por que você está falando isso, Betão? Se é 1.000, mas se você botar 10.000, se você botar 100.000, olha quanto que você vai ser o stop no dia. Entende? Não é muita Aí coisa, não, papai. não é? Não é muita coisa? Tô doido, Deus me livre. Então, a gente está vendo só por R$ 1.000. Ah, R$ 1.000 aí eu faço aí, sei lá, faço um bico, faço alguma coisa, eu recupero. Mas pensa no longo prazo. Tudo que eu estou falando aqui é longo prazo, tá? Não é curto prazo, não. Isso serve para a sua perda, quanto seja para o seu gain, tá? Então, vamos trabalhar com 5%. Com 5%, no primeiro capital, você estabelece um stop de 150, 5% de 1.000 é R$ 50, então no dia você só pode estopar R$ 50. Isso significa o quê? Quanto que é 150 ali, 150 pontos, não é R$ 30? Um contrato com 150 pontos é R$ 30. Ele é menor do que 50, entendeu? Se eu colocar dois contratos, vai para 60, então não pode. Já estou longe, já estou acima da minha meta estabelecida de loja. Tudo bem até aqui? Consigo entender o cálculo aí? Não, top. Então por isso que você fala que é melhor trabalhar com 2.000, né? Porque daí você fica com a margem melhor pra Isso, operar. isso. Então, vou colocar 2.000 aqui para ficar aí Eu botei 20. 2.000. Então, 2.000. Então, se você tem 2.000, o stop é de 150, 5% ao dia, tá? Isso aqui nem é no stop do trade, não é? Tá? De uma entrada, não. Stop do dia. Então, você estopa até R$ 100. Bom, mas R$ 100 é acima de 3 contratos, né? Com um stop de 150. Então, se você quiser esticar um pouquinho ali, 10 pontos, você vai chegar aos 100, sabendo que você não pode passar de 100 no dia. E o teu stop aqui é R$ 90. 3 contratos. Aí uma outra dica. Você vai entrar na primeira entrada com 3 contratos? Não, cara. Entra com uma, depois faz outra operação, depois faz outra operação. Ou seja, você vai ter 3 operações que se você estopar as 3, você vai chegar no seu limite de loja. Veja que até aqui eu não falei de gain, que seria que o pessoal faz aí o gerenciamento, que é 2 para 1, por exemplo. O que é o 2 para 1? Vocês sabem, né? 2 para 1 é um de stop para 3 de gain. Ou seja, se o teu stop é limitado de 150, quanto que é o seu gain? Quantos Tem pontos? que ser 450, né? Não, não, porque eu falei 2 para 1, né? Então seria, aí É. nesse caso, se é 3 contratos, aí seria 450. Mas o 2 para 1, se você tem um de stop, aí eu tô vendo aqui a É. questão do stop. Se você tem o 150 de stop, você tem 300 de gain. Mas isso, você vai fazer o seu gerenciamento de trade. Eu estou fazendo gerenciamento de risco. É coisa de capital, é coisa diferente. Entende? Eu estou fazendo o gerenciamento do capital. Ah, e o meu operacional, exemplo, tá? Não estou falando que é o que a gente trabalha, não. O meu operacional, eu vou trabalhar com 50 pontos de gain para 200 de stop. Beleza. A taxa de assertividade dele é absurda, quase 90%. Entendeu? Então, se a pessoa trabalha desse jeito, o importante não é o quanto que ele está ganhando, mas ele tem que ver o quanto que ele pode perder no dia. Porque se ele tem uma taxa, por exemplo, 100% de gain ali no operacional dele, não importa se ele coloca 1.000 pontos de gain para 1.000 de stop, não importa. Se ele acerta todas, entende? Isso não é importante. Mas o importante é quanto que ele pode perder. Porque se ele perder, ele tem que parar. Não pode levar esse lote para o dia seguinte. Tudo bem? Mas o nosso aqui, normalmente é o quê? Que a gente trabalha aí 5 para 1, né? Normalmente é 5 para 1. Mas não é isso que a gente precisa tratar aqui. A gente está conversando aqui sobre o quanto que a gente está disposto a perder. Porque se você faz o 5 para 1, você fez a primeira operação, não acertou, perdeu. Fez a segunda, não acertou. A terceira, vou tentar de novo, porque se eu acertar, eu vou ficar quantos positivo? Na matemática aqui, eu vou ficar 2 positivo. Não é isso? Nessa matemática, sim. Só que na matemática do seu gerenciamento, não. Porque se você perder a próxima, você, já está mais do que você determinou do seu plano. Você lembra dos primeiros momentos que a gente falou ali? Você tem que respeitar o seu plano. Tudo bem? Então conseguimos ser claro até aqui? Não, tá, Betão.
Show de bola. Muito bom. Então, tem que respeitar isso aí. Aí, o que que acontece? Se com 2.000, aqui é só hipotético, você com 2.000, nessa configuração aqui, se você perder todos os dias, você ainda fica vivo por 44 dias. Por quê? Aqui é o seguinte, você entra, perdeu 90, esse 90 é subtraído desses 2.000, então, como se você começasse do zero, R$ 1.900, agora os 5% é desse 1.950, R$ 1.900, que é R$ 95. Perdeu de novo, tá? Aí 5% desse cara aqui. Se cada operação que eu entrar, eu sair neste primeiro alvo, nas duas operações positivas, que é o que mais acontece, eu já atingiria a meta de 500 pontos. Essa parte psicológica eu preciso trabalhar, porque às vezes me tira 2, 3 vezes no 0 a 0, entendeu? Entendi. Eu tenho que trabalhar isso em mim. Sim, Mas não, essa é a tudo. minha meta da alegria. Eu acho que o operacional, ele oferece isso. Uhum. Não, bem, tendo paciência, fazendo o que tem que ser feito. Sim, sim. é, Mas, no modo geral, eu fiquei feliz porque o mês me deu esse respaldo emocional, entendeu? De eu perceber onde eu falho, onde eu acerto mais, onde eu também consigo parar. Eu não entro em dia de fúria. E essa questão de não arrastar o stop também é primordial. Se a gente trabalhar isso na cabeça da gente, já é um conforto. Ou se é. E parece ser pouco, né? Que a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Conforme o dia vai passando, o seu gráfico só vai subindo. Mesmo que tenha alguns dias de perda, o gráfico vai subindo. No final do mês, Exatamente. é um erro, que acho que eu comentei lá no início, que um grande erro das pessoas que vêm para o mercado achar que vai ficar rico no mesmo dia. Não vai. No mesmo, É, primeiro mês, não vai. Então, isso aqui é só para você ter uma métrica, tá bom? Assim como, não sei quem foi que falou, acho que foi o Paulo, né? Que perguntou que em 2.000 como seria e tal. Então, 2.000 não, né? Foi 6.500 com 150, 5%. Quanto que daria? 10 contratos. Isso aí é só para ter uma expectativa. Se você der tudo errado, o mundo acabar, você dura aí aquele dinheiro 67 dias. Sabendo que você tem que vir para o mercado com isso aqui em mente. Ó. Eu estou disposto a perder esse valor aqui. Anota isso. Você está disposto. Esse dinheiro já não é seu mais. Se você vier para o mercado, esse dinheiro não é seu mais. Pelo menos não estou falando que jogando praga, rogando praga. Não, não é isso. Você tem que entender que você está disposto. Se você colocou ali, você veio para o mercado de risco. Se você não quer tomar risco, você coloca na poupança, que mesmo assim você vai ter um risco, né? Toda aplicação tem risco. Aqui é um risco bem maior. Então você já vem pensando porque sua mente já vai ficar mais tranquila. Então, sabendo disso, você está disposto a perder quanto por dia, tá? Então é isso que precisa ser tratado. Beleza, tá? Quanto que você vai ganhar, aí você vê depois. Então vamos para a próxima parte que você vai fazer com a sua alavancagem. Aqui é o seguinte, hipoteticamente, você começa ali um capital inicial de R$ 1.000. Você coloca a operação em pontos por contrato, 150, é a mesma lógica aqui, tá? E aí você faz o seguinte, vamos trabalhar por dia. O primeiro dia está lá R$ 1.000, 50 que é o stop full do dia, então você vai trabalhar com um contratinho. Hipoteticamente que você conseguiu fazer o mesmo valor, 150 pontos, que seria o quê? R$ 30. Então, quanto que você vai ter agora no seu capital? Foi somado aí, ó, mais 30 para o capital. Então, esse valor aqui vai vir lá para o sua. Isso é questão de alavancagem, tá? Então, você vai fazendo isso até que você possa trabalhar já com dois contratos. Então, para isso acontecer, então eu vou colocar aqui, acho que é R$ 300, talvez. Isso, tá vendo? Se você colocou 300, você conseguiu lá, não foi nesse dia, tá? Você foi ganhando 30, ganhando 60, ganhando 80, perdeu, tal, até chegar nesse valor aqui. Somou isso daqui, agora, você pode, porque os 5% do risco do valor que você tem, agora você pode trabalhar com dois contratos. Ou dois contratos, ou duas operações no dia com um contrato só. Isso te permite. Por que isso? Vou te explicar agora, bem rápido, vai ficar bem simples. Você conseguiu fazer aí R$ 500. No próximo, você pode trabalhar com três? Alguém pode me responder se pode? Não, não, então não pode não. Não, pode. Aqui, você fez R$ 500 aqui, ó. 5% Ah, tá. de 1.800, aqui, ó. Três contratos, agora você pode. Verdade, verdade. É que eu tava com. Ah, Dando não. distraído aqui. Tudo bem, agora você pode. Aí você, por acaso, você fez lá com. Você perdeu aí esses R$ 90, tá? Você perdeu. Você podia. Aqui você pode perder 90, tá? Nos primeiros
Até aqui não, ó. Com esse capital é só 30. No próximo você pode perder 60. Agora não, agora por você ter conseguido esse montante aqui, agora você pode trabalhar até R$ 90 de loja. Hipoteticamente, você perdeu esses 90. Vou colocar aqui. É menos agora, peraí. Menos 90. O que aconteceu? Agora você volta a trabalhar com 2 contratos. Você não pode continuar trabalhando com 3, porque você estabeleceu 5% da sua banca. Não é a banca inicial, é a banca que você está atualmente. Aí o que você faz? Ou você trabalha diariamente, ou você trabalha semanalmente, ou você trabalha mensalmente. Por quê? Se você trabalhar, exemplo, diariamente, é o que está o caso aqui. Se for semanalmente, você trabalha isso aqui por semana. Então, exemplo, a dona Marli aí, que deu o exemplo dela aí, que ela conseguiu 3 vezes o capital dela. Então, ela vai pegar aqui, se ela tinha R$ 1.000 no início, aí, calma aí. Ela agora tem R$ 3.000. Então, a partir do mês seguinte, ela já pode trabalhar com 6 contratos, sabendo que ela só pode perder isso daqui por dia. Por dia, tá? Não é por trade não, tá? Por dia. Então, ela vai trabalhar 2, 3 operações com 2 contratos, 6 operações com uma, sei lá. Mas no dia ela só pode trabalhar com isso aqui. Entende? Aí no mês seguinte, ela perdeu, devolveu a metade disso aqui. Aí ela vai botar aqui, ó, menos 1.500. Deixa zero aqui, tá? No mês seguinte, ela só pode trabalhar com 4 contratos. Cheio. Ou seja, perder só 120 por mês. Ou por mês, não, por dia. O que isso muda? Isso muda o seguinte, que você, quando ganha, você alavanca a sua banca, e quando você perde, você se protege. Esse é o poder da alavancagem, uma alavancagem correta. Não é você porque você tem que isso daqui, você vai lá jogar um trade. Ah, não, hoje eu vou trabalhar com 50%. Cara, se você perder, você vai perder a metade da sua banca. Tem pessoas que têm R$ 1.000 e botando 20 contratos. Ô Beto, essa forma, desculpa até interromper, Pode falar. essa forma como você está aplicando aí essa planilha é libertador, é muito libertador, isso é maravilhoso. Desculpa te interromper, viu? Nada, nada. Porque você só quebra se for muito ruim mesmo. Então, o operacional, não importa qual seja o operacional, tá? Na forma que você está trabalhando aqui, você vai amadurecer o seu operacional e ele vai te manter vivo. Não, você não vai quebrar. Porque ele vai te alavancar quando você tiver banca e ele vai te proteger quando você não tiver. Então, por isso que eu trabalho aqui com 5%, que é razoável. E ó, ele vai te alavancando. Então, vou botar aqui, botei aí o caso mais. Vamos botar aqui no mês, você fez lá. Não vou botar nem 500, cara, vou botar muito expectativa aqui, ó. R$ 300. E aí no outro você perdeu 100. Seja no dia ou no mês. Ele vai ter um poder de te alavancar ao ponto de você dobrar, triplicar esse valor aqui, você vai poder trabalhar com mais contratos, entendeu? E importante que se você, exemplo, que você consiga lá, fazer lá, até que chegar um dia você consegue fazer R$ 5.000. O que você faz depois? Não trabalha com 5% não, aí você já vai e abaixa isso. Abaixa 3%. Porque você vai ter uma banca interessante e você vai diminuir as suas perdas. Não é porque você fez muito dinheiro que você pode não. É interessante que você dê continuidade a essa expectativa aqui de perda. Não, você diminui para você se proteger mais. Tudo bem até aqui? Top, top, Betão, top. Top. Nossa, Ok. perfeito, perfeito. Show de bola. Então, ó, até aqui já tá top, tá? Não tem muito a acrescentar, é só isso. Mas eu coloco algumas coisas aqui porque eu controlo todas as. E vou dar algumas expectativas para você. Uma expectativa assim baixa, tá? Uma expectativa baixa. Então, eu tenho aqui o dia, um mês, né? Hipoteticamente, que eu fiz um trade só. Vou dar um exemplo aqui de um dia, que foi no dia 8. Fiz aqui, nem fiz os 500 pontos. E aí eu coloquei, porque na plataforma tá isso daqui, tá? Só que aí tem o valor dos custos da operação e tem do imposto retido, já que chamamos de dedo duro, que ele já retém logo.
O interessante é que você faça isso todos os dias, tá? Ah, não, vou fazer uma vez por semana, porque é no sábado, vai lá, mas faça o seu preenchimento. Então tem duas maneiras de você fazer isso aqui. Ou de uma maneira automática, ou de uma maneira manual. Eu prefiro manual. Qual é a automática? Existem algumas calculadoras financeiras que ele faz isso já automático para você. E aí no final do ano, no final do mês, o dia que você quiser, você vai lá, já pega todos os seus extratos e faz a sua declaração de imposto de renda. No final do mês ele já gera para você a sua DARF e você vai lá e paga a sua DARF, tudo bonitinho, tá? É automático, mas aí é caro. Caro não é caro não, né? É um valor, normalmente aí uns 300, 400 reais por ano. Então vale até a pena. Ah, não quero fazer, vale a pena. Eu não faço, eu faço no manual. Então, você pega lá na sua a nota de corretagem, preenche, e aí ele vai fazer o seguinte: ele vai fazer o desconto, e essa planilha ele faz o seguinte: ela vai pegar o valor e já vai calcular a DARF aqui, tá? Esse é o valor da DARF. E aí o seu valor que você ganhou nesse mês foi esse valor aqui, tá? É bem abaixo, né, da expectativa, né? Olha lá, 80. Se eu tivesse feito aí, vamos ver exemplo aqui, ó, R$ 1.000. Olha só quanto que sobra. R$ 200 é para aí, de imposto. Terrível isso, né? Beleza. Feito isso, a gente vai preenchendo todos os meses, tá? E assim vai indo, todos os meses. Todos os meses, vai fazendo todos os meses. Se você quiser acompanhar, eu tenho aqui no final, tem o patrimônio. O capital inicial, ele começou o ano, você colocou lá R$ 1.000 para trabalhar com ele. No primeiro mês, você fez R$ 63. Isso significa o quê? Que é 6% desse valor aqui. Ah, mas só fiz R$ 63. Não, não olha para esse valor aqui não, cara. Olha para isso aqui. Onde que você consegue, qual aplicação que você consegue 6%? É muita coisa. Entende? Vocês estão entendendo o interessante disso? Ah, eu fiz R$ 180. Poxa, mas é tão pouco. Eu queria mais. Você fez 18%. Eu fiz R$ 200. Você fez 20% do seu capital. Eu fiz 262. Você fez 26%. Eu tenho aplicação em bolsa de valores. É, é menos do que isso aqui, ó. Mas aqui você tem um potencial gigantesco. Aí no final do ano você fez. Isso daqui é só o lucro, tá? Ou seja, você dobrou o seu valor. Não tem lugar nenhum que você consegue dobrar o seu dinheiro do jeito que você consegue aqui. Mas isso daqui é apenas. Esse valor é apenas referente ao mês. Agora, se você faz uma alavancagem, do jeito que a gente estava trabalhando lá embaixo, lá embaixo, um pouco atrás, esse valor aqui, ele soma com esse, e aqui você pode alavancar esse valor, aumentando muito mais esse valor aqui. Aqui é apenas o valor desse valor aqui. Agora, se você trabalhar a alavancagem, esse valor vai multiplicar. Entende a questão da alavancagem que eu estava falando? Essa alavancagem aqui, ó. Mas essa alavancagem é uma alavancagem decente, tá? Você vai amadurecendo o seu capital ao ponto que isso aqui vai ser um exponencial gigantesco. Entende? Às vezes a gente fica pressionado em dobrar o nosso valor no primeiro mês. Ah, não, mas eu estou começando com 1.000, vou trabalhar com 5.000, e no primeiro mês eu quero dobrar essa meta aí, eu quero dobrar. Calma, cara, não vai, você não vai dobrar. Faz uma porcentagem interessante desse valor. Aqui, ó. Aqui, no caso, seria 1%, mas você vai conseguir mais do que isso, com certeza. Trabalhando com alavancagem, você consegue fazer uns R$ 500. No mês, tá? Eu tô falando no mês. Tô falando no mês. Tô falando no dia, não. É 10%, poxa. Mas é pouco. Onde que é pouco? 10% do seu capital. Mas aí você tem que ver o seu capital. Não olha o problema. Um dos problemas de quem entra no mercado é ficar olhando para o amiguinho. Eu não gosto de colocar meus gains, não, tá? Às vezes eu coloco ali que eu tô entrando, tá? Que eu fiz uma entrada, mas eu não gosto. Porque isso gera expectativas boas e ruins para outros. Qual a expectativa boa? Poxa, legal, o cara tá ganhando, tá, eu posso também. Essa é uma expectativa boa. Mas a maioria, assim, que eu tô falando isso porque eu já passei por isso. Quando eu vejo boleta de alguém, eu falei, poxa, às vezes não é uma boleta de um cara que tá ganhando no dia R$ 500, 700 mil, 5.000 no dia, e eu tô ganhando meus míseros lá, 70, 50. Mas só que você somando isso ao longo
do mês, vou botar aqui o mês de fevereiro, por exemplo, num dia, você ganha 30. 30 é só 150 pontos, tá? Você fez isso em 16 dias. Aí no outro você não operou, nos dois ali você tirou, vou botar 90 reais de loja referente a menos, poxa. E referente aí a 3 dias aí. Pô, 200 reais, cara. 264 reais, porque aqui já está descontando, tá? Então essa planilha aqui, ela já pega o valor já descontado o imposto lá. 5%, poxa, é 5%, isso aqui não é pouco. Quando você tiver um capital razoável, tira 5% de 20 mil. Já é o 4 vezes aqui, já é 800 reais. E aí você vai estar fazendo um trade de forma correta, protegido e se alavancando. Tudo bem até aqui? Top, tá top. Tá da Tá hora. top, Então, Beto. finalizando aqui, é apenas isso. É assim que eu trabalho com gerenciamento de risco. É assim que eu alavanco a minha banca. É assim que eu trabalho. Entendeu? Para quebrar, ele só quebra porque ele não sabe o que está fazendo. A pessoa só quebra porque ele está fazendo coisas diferentes do que a gente está trabalhando aqui. Só isso. Como eu disse, ele pode ter um operacional ruim, mas vai ser difícil ele quebrar, cara. Vai ser difícil. Agora, se ele quebrar todo aquele primeiro processo que a gente trabalhou aqui no início, aí ele quebra sim. Aí ele quebra. Mas se ele trabalhar com o plano que ele construiu para ele e com essa planilha aqui, dificilmente. Tudo bem? Alguém está com alguma dúvida aí? Gostaria de pontuar alguma coisa? É, é o André que tá falando. Cuidado só com a alavancagem, né? A alavancagem é um negócio que parece bom no primeiro momento, né? Todo mundo já fez planilha, cara. Todo mundo já ficou rico na planilha, Isso, isso. né? Mas não ser fiel, não vai adiantar É, nada. Por isso que eu gosto de fazer manual, porque eu tô sempre ali exercitando e olhando, cara, eu tenho que fazer isso aqui, eu não posso, entendeu? Tem que me policiar, tem que me policiar, senão a gente. Deixa eu falar agora um pouquinho sobre, acho que para finalizar, vou falar sobre stop, gerenciamento de stop, né? Que a gente estava falando sobre gerenciamento de risco, que é o todo, aí tem o loss, que é a perda do dia, e o stop, que é a perda na operação. Então eu vou falar sobre uma operação que eu queria fazer aqui, ó. Tá vendo esse 47? Esse aqui é 3 minutos, tá? E aqui do outro lado é 1 minuto. Então no 47, a minha entrada seria aqui, ó. Seria não, foi, né? No 30, no 139. Tudo bem? Ele rompeu aqui, jogou para cima, tal, e fez a confirmação com 139. Não, 138. 139 eu queria entrar. Observe que se eu entro ali, o stop ele está aqui nessa entrada, na verdade, é aqui em cima, porque é logo na abertura do 139. Só que se eu entro ali, onde que o meu stop fica? O que eu fiz? Tá? O que eu fiz aqui? Eu fui estopado, porque eu queria fazer essa entrada. Eu assumi o risco, então eu fui estopado aqui. Tá? 150 pontos. Ah, mas se eu pego e jogo para trás ali o stop, eu já saio do meu gerenciamento, ó, 200 pontos. Ah, mas se eu jogo mais um pouquinho, mas tá, é um risco, se eu fosse estopado. Mas aí, entende o seguinte, se eu tenho no meu gerenciamento a entrada com um contrato, eu estou proibido de entrar nessa entrada aí. Agora, se eu posso entrar com 2 contratos, eu posso fazer o quê? 300 pontos negativos, certo? Então, meu stop é aqui, ó. É aqui, ó. Eu vou até tirar aqui, ó. Meu stop é aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu não vou entrar com 2, né? Vou entrar com um contrato só. Concordam? Aí, dessa maneira, você pode fazer a entrada. Só que aí você vai fazer um stop financeiro, tá? Então, você vai entrar com um contrato, disposto a fazer uma entrada só, e você vai arrastar seus pontos lá para 300 pontos. Nesse momento você pode, porque você está dentro do stop financeiro. Beleza. Não pode fazer com 2 contratos e botar o stop aqui. Poder pode, mas você sabe que se for estopado, acabou teu dia. Tá? E foi o que aconteceu comigo. Não foi porque eu entrei com um só aqui. Né? Metade do que eu estava fazendo a entrada. Então eu entrei, fui estopado e depois eu fiz a outra entrada nesse daqui. Uma entrada, porque ele veio para baixo, né? Porque eu costumo colocar ou aqui no ponto rompido ou no teste do gatilho rompido. Então, nesse caso, eu não ia fazer a entrada aqui, tá? Eu ia fazer a entrada logo no primeiro aqui,
Aqui, ó, tá travando. Aqui, um aqui e o outro aqui. Então o médio ficaria quase nessa linha aqui, né? Então dá o quê? Deixa eu ver aqui o stop aqui. Financeiro, 200 e pouco, não foi não. Ah, tá bom, 150. Então ficaria mais ou menos aqui abaixo desse gatilho, ó. É, mais ou menos isso. Mas é assim que eu faria. Por quê? Porque se eu entro lá em cima, ó, nesse caso foi, né? Ele não voltou, mas normalmente o próximo candle ele tende a vir fazer um teste. Vou mostrar um caso mais lá para trás, mais para frente ali, que foi o caso que aconteceu. Então, ou ele vem testar o ponto rompido, ele já fez esse teste, às vezes esse outro vem. Ou então ele vem nesse gatilho aqui, o próximo, tá? Testa primeiro, porque é a tentativa do pagamento desse negativo. Nem sempre acontece, não, mas algumas vezes faz, tá? Aqui, ó, eu fiz essa entrada, foi onde que me tirou no 0 a 0. Ele voltou, tá vendo? Me tirou no 0 a 0. Eu tava no negativo desse stop aqui. No próximo, eu entrei nesse. Aqui foi a mesma coisa, ó. Eu entrei com um, ó. Entrei com um e o outro eu botei aqui, ó. Pra ficar meio a meio. Por quê? Se eu entro aqui, onde que o meu stop fica? Eu não queria meu stop ali, mas eu não queria perder esse preço, porque ele podia subir. Então eu fiz uma entrada aqui e o outro coloquei aqui, mas ele foi embora. Tá vendo que ele veio aqui pagar? Tá vendo que eu tava falando? Que normalmente, tá? Isso não é sempre não. Então ele veio fazer o pagamento do negativo e subiu. Se eu quisesse fosse outra ocasião que eu fosse fazer assim, entrar cheio, eu ia botar aqui. Eu espero ele vir fazer um testezinho quando ele tá fraquejando, eu bato. Eu não bato logo na abertura, não. Isso depende, tá? Tem dia que eu bato direto, dependendo da região. Se esse preço aqui ele fecha bem aqui assim, aí eu bato logo, porque ele não tem mais para onde ir. Aí eu já bato logo, não espero não. Tá, aí foi aqui que eu recuperei meu stop. Recuperei meu stop, deixa quieto. E aí teve a próxima entrada, que foi aqui por esses 5 minutos aqui, ó, 3, aqui tudo pelo 3, tá? Aí ele rompeu aqui, e aí eu entrei nesse daqui, que é referente a esse candle. Quando ele fechou, deixa eu confirmar se foi esse mesmo. Foi esse aqui, ó, tá vendo? Ele já fechou confirmando, ó, acima aqui. Tá todo mundo vindo aí? Tá todo mundo, tá ok aí? Tem Betão, Todo tô mundo ouvindo aqui. concentrado. Ah, beleza, tá concentrado? Então ele, ó, fechou aqui em cima já confirmando, tá? Ó, 1, 2 e 3, já confirmando. Aí o que eu fiz? Eu botei aqui, ó. Eu botei aqui. Ai, peraí. Aqui, ó. Nem foi aqui embaixo, porque eu não esperava que ele pudesse vir. Aí eu botei aqui, ó. Tá vendo o meu stop? Não tá lá aquelas coisas, porque eu gosto de deixar ele, o stop financeiro junto com técnico. Mas não acho que ele ia voltar, não. Tá? E aí tocou ali, e aí eu joguei lá pra cima lá. Aí eu vim até aqui, ó. Aí foi onde que eu já tava no 0 a 0 e ainda que eu fiz aí acho que foi daqui mesmo que dá 300 pontos. Vê se eu tô 300 pontos. Aí, viu? Foi aqui. Foi aqui que eu fiz a minha metinha da alegria e saí. Se eu tivesse entrado com 2, que era o que eu queria, metade aqui e arrastar o resto lá pra cima lá, que era o meu topo final, minha meta final. Beleza. O que eu ia falar a respeito disso? Ah, tá. Por que não é interessante você arrastar o stop? Ah, mas ó, se a gente olhar, olha o que o preço está fazendo aqui. Ó, só está fazendo estrutura para subir, né? Ó, só indo, né? Ele só está consolidando aqui para romper topo, né? Mas aí o que o preço faz? Ele vai lá e volta. Ah, mas vou arrastar um pouquinho meu stop aqui, porque nessa entrada ele foi, voltou. Se eu arrastar para cá, ele vai subir de novo. Ele veio aqui, vou arrastar de novo. Exemplo, esse aqui me tirou no 0 a 0. Ah, esse tira aqui também, depois dessa entrada. Não, vou arrastar para cá, vou arrastar para cá, porque ele vai subir. Entrei aqui, vou arrastar para cá, porque ele vai subir. Ah, vou arrastar para cá, porque ele vai subir. Olha o que ele fez. Quebrou a conta. Ah, vou fazer um preço médio daqui, porque daqui ele vai voltar. Ele voltou, ele tá aqui nesse gatilho, ó. Ele vai voltar. Isso, quebrou a conta. Ele vai voltar, quebrou a conta de novo. Não vale a pena. Aqui voltou, né? Aqui voltou. Ah, voltou. Mas aí no final do dia. Entende que você precisa ser fiel ao seu plano de trade? Uma coisa que já falei uma vez, vou repetir. O seu plano pode ser até que não seja o melhor do mundo. O pessoal que vai ver no YouTube aí vai achar até que não, mas se tem um plano melhor, beleza. Que bom que você tem um plano melhor. O meu plano pode ser ruim, mas ainda assim eu tenho um plano. O problema é quando você entra no mercado e não tem plano. Seja para o mercado ou para qualquer coisa na vida. Se você não tiver um plano, se você não sabe para onde ir, você não vai chegar em lugar nenhum.
você não vai chegar em lugar nenhum. Então, leve isso para sua vida, seja para o mercado financeiro ou seja para qualquer outra coisa na vida. Planeje, planeje, faça um plano e vá atingindo suas metas de forma gradual. Não tente atingir uma meta gigantesca se você nem passou pelo primeiro degrau ainda. Vá, para você chegar no 10º andar, você tem que passar pelo, pelo play, pelo primeiro andar, pelo segundo andar, e assim vai indo, até você chegar lá. Né, a gente fica vendo aí boletas e pessoas que são sérias, tá? 10 mil reais, 20 mil reais e tal. Tá, comece com pouco, porque essas pessoas não começaram com 10 mil, 20 mil, não, começaram pequeno também. Então a gente começando pequeno, a gente vai chegar lá. Tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida? Alguém gostaria de contar alguma coisa? Trocar alguma experiência, falar alguma coisa? Maravilhoso, Beto. Beleza? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Beleza, Algum apontamento? beleza, beleza. Espero ter contribuído com vocês aí, tá? Bom final de semana. Se alguém estiver fazendo almoço aí, quiser me convidar, tá bom? Eu não fiz almoço ainda, não. Obrigado. Deus abençoe mesmo. Ô, Beto, É, essa vou avisar planilha de você dar vai o pôr no almoço grupo? mesmo, né? Vou colocar ela no grupo lá sim, tá? Vou disponibilizar lá. Opa, maravilha, Cheguei no Betão. grupo. Disponibiliza pra nós que a gente vai fazer um gerenciamento top aqui agora, filho. Beleza. Sucesso pra vocês aí. Bom final de Muito semana, tá obrigada. bom? Valeu, Até obrigado, Beto, segunda-feira. Valeu, igualmente. obrigado. Valeu, até mais. Muito obrigado. Tamo junto. Senhor Jesus, quero te agradecer por esse momento. Eu quero abençoar, Senhor, a vida de todos que estão aqui presentes, em especial o Senhor Raimundo. E o mais importante, que nós venhamos ter mais fome e sede pela tua palavra e por ti do que pelo mercado financeiro ou qualquer outra coisa. Mas, de qualquer forma, diante da sua presença, eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui presente nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Amém.